Vamos então iniciar já nessa audiência, dessa jornada pela vida que é tão especial para a gente. Ricardo, vamos começar? Vamos começar. Não tem como escapar, hoje é a minha vez, né? Vamos nós, vamos nós. Gente, boa tarde a todos, é um prazer enorme, mais uma vez, estar com todos nós nessa família, né? E, como a Simone colocou, né, esse projeto Jornada pela Vida começou, na verdade, em 2020, aonde, nessa primeira fase, né, que são várias fases, Simone me corrija se eu falar alguma besteira, mas são várias fases. Então, nessa primeira fase, nós estamos abordando as causas, né, prováveis que levam um irmãozinho, uma irmãzinha a optar pelo fim da vida. Né? Então, são diversas fases. Já falamos sobre depressão, já falamos sobre transtornos mentais, já falamos sobre suicídio entre jovens, sobre suicídio entre idosos, e hoje vamos falar de mais um capítulo, né, que é sobre justamente a culpa. Muitos de nós nos sentimos culpados por várias coisas. Ou nós temos uma tendência de colocar a culpa em outra pessoa. Não, isso está acontecendo porque a culpa é sua. O que está acontecendo nesse momento, a culpa é da Simone. Não é, a culpa não é minha, é da Simone. Só um exemplo. Então, nós ficamos muito nessa dúvida. A culpa é do outro ou a culpa é minha? Ou eu que tenho que trabalhar essa culpa dentro de mim? Então, para nortear o nosso trabalho, eu fiz aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, que nós separamos. Vamos entender o que é a culpa, antes de mais nada? Vamos procurar a definição. O que é culpa? Né? O que a medicina fala sobre a culpa hoje em dia? Né? E culpa e espiritismo, tem alguma coisa em comum ou não? Ou nós entenderemos mais sobre a questão da culpa ao colocarmos determinados conceitos espíritas que vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto. Então, esse vai ser o norte do nosso trabalho da tarde de hoje. Tá? Eu vou compartilhar, eu não vou ver vocês, então eu vou compartilhar um slide, depois eu vou sair do compartilhamento, vou compartilhar novamente outro slide, vou fazer esse jogo, digamos assim, de slides, senão não vou ter como enxergar vocês. Infelizmente, o Meet tem essa questão. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Quando vocês estiverem vendo, me falem. Todos estão vendo? Sim. Ok. Estamos sim, cara. Sim. Vamos lá. Gente, definição. Culpa, tá? Sentir-se responsável ou arrependido por uma ofensa percebida, real ou imaginária. Pode fazer parte da reação de luto. Então, veja bem, essa é uma primeira definição. Sentir-se responsável ou arrependido por uma ofensa. A psicanálise explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente relacionado ao remorso. E ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa sobre essa violação. Espera aí. Ou seja, eu falei um monte de abobrinha para uma pessoa, acabei ofendendo essa pessoa. Essa pessoa, aliás, eu vou carregar uma culpa por ter ofendido esse irmão ou essa irmã. E a ideia, a nossa proposta é justamente de termos aqui uma ofensa, aqui um remorso, né, que, segundo a psicanálise, é um remorso. Nós exterminarmos a culpa e pensarmos, acusações da consciência, estou certo, a culpa é dele, ou a culpa é minha. Então, observem que, pela definição, tá? Pela definição, tem muito mais informação que a gente vai ver hoje aqui. Pela definição, a culpa
está diretamente relacionado ao remorso. E quando a gente fala em remorso, a gente deve estar entendendo como outra palavrinha, autopunição. A culpa está relacionada a um sentimento de autopunição. Eu estou me autopunindo, né, pelo fato de ter feito uma coisa, ter escolhido fazer uma coisa, ter optado por tomar uma decisão na minha vida, que não foi boa. Tanto é que não foi boa que eu decidi o quê? Me autopunir. A culpa é minha. Eu sou o culpado. Isso tudo está acontecendo na minha vida porque eu escolhi dessa forma. Você entra num ciclo de autopunição que nós vamos ver se é certo ou se não é certo. Até que ponto é correto, até que ponto não é correto, até que ponto faz bem, se é que faz bem, ou até que ponto não faz bem. Gente, até aqui, tudo bem? Ok? Muito bem. Então, olhem só, de acordo com a área médica, pela Faculdade de Medicina da Unicamp, isso é apenas um estudo que foi feito pela Unicamp, que eu achei bem interessante, e eu tive que trazer aqui para compartilhar com vocês, sobre os tipos de culpa que a medicina já mapeou. Né? Não vamos entrar aqui no detalhe, porque, afinal de contas, isso está bem técnico, mas vamos só dar uma lida por alto. Culpa depressiva. Olha só o nome. Culpa depressiva. O sujeito sente culpa e responsabilidade pelos danos que causou e pela percepção que passa a ter do seu próprio potencial destrutivo. Ou seja, é aquela culpa aonde a pessoa se sente realmente culpado por ter tomado uma decisão, seja lá qual for, e esse sentimento de culpa é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que ele pode entrar num processo de tristeza profunda e, consequentemente, essa tristeza profunda vai desencadear uma depressão. E a gente sabe que depressão se trata com medicação, tratamento, muitas das vezes, ou grande parte das vezes. Culpa delirante. A pessoa se considera culpada por tudo de ruim que acontece no mundo. Tem isso, né? Tudo de ruim que acontece no mundo, a culpa, ela absorve isso como se ela fosse culpada de tudo. Pode se autoacusar de ter cometido crimes gravíssimos, de ser indigna e reivindicar punições para si. Culpa, inclusive, de estar vivendo. Eu não mereço viver, porque tudo que acontece de ruim no mundo, a culpa é minha. É uma culpa delirante, é um exemplo. Culpa consciente. A pessoa tem consciência de que causou dano ao outro e sofre por isso. Por exemplo, eu ofendi fulano. E eu ofendi fulano a tal ponto que fulano absorveu toda essa ofensa e está mal. Ele não sai de casa, exemplo. Ele ficou tão traumatizado com tudo que eu falei para ele ou para ela, que ele ou ela decidiu não sair de casa. Aí essa culpa consciente pode se transformar numa culpa depressiva, pode desencadear um outro tipo de culpa. Culpa inconsciente. Vamos aqui para a esquerda, para o lado de baixo. Culpa inconsciente. O indivíduo não tem consciência dos danos que cometeu. Fala as coisas, faz as coisas, ofende, machuca o outro, mas não tem consciência daquilo. É uma culpa inconsciente, ao contrário da consciente, né? E a culpa persecutória, ou seja, a pessoa não sente remorso pelo mal que fez o outro. Ela tem consciência que fez mal ao outro, mas não sente remorso por isso. Isso não abala ela, de alguma forma. Mas não pela ação, né, como está escrito aqui, mas por medo das retaliações que pode sofrer e por se sentir ameaçada. Ou seja, não é o ato em si, mas as consequências, a imagem que isso pode causar nela. Aí entra uma questão de vaidade, né, por trás disso, que de fato é uma culpa que ela vai sentir, mas não pelo ato.
Então, isso é um trabalho, tanto é que o título da matéria que foi publicada pela Unicamp, Uma Cabeça, Uma Culpa. O sentimento pode se manifestar de formas de intensidades diferentes e até virar, olha só, até virar doença tratada com medicamento. Então, observem que a gente não está falando de uma coisa simples. Nós estamos falando aqui de uma situação extremamente complexa. Estamos falando aqui de uma situação extremamente complexa que, sim, pode gerar uma doença. O exemplo claro de uma questão de culpa que pode gerar uma doença é o exemplo que está tratado na matéria, que fala da culpa depressiva. Né? Que a culpa depressiva é o quê? É uma depressão gerada por um sentimento o quê? De remorso. O sentimento de remorso que vai desencadear uma tristeza profunda que pode levar uma pessoa, pode, não vai, pode, uma possibilidade, pode levar a pessoa à depressão propriamente dita. E a gente sabe que a principal causa de suicídio hoje no Brasil e no mundo é a depressão. Gente, comentários. Estou achando vocês muito quietinhos hoje. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou chamar o Aristídeos de volta. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou de alguns tipos de culpa. A gente não está falando nada de espiritismo ainda, tá? Não é nem de espiritismo, não. Eu estou falando do slide que você acabou de mostrar, dos tipos de culpa. Necessariamente, elas sempre estão atreladas a um mesmo sentimento raiz? Tipo assim, você falou Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode desenvolver os tipos de culpa, mesmo que você tenha sentimentos que, teoricamente, são característicos de uma específica. Exatamente. Pode sim. Não tem uma mesma causa. Pode ter diversas causas. Né? Daí a complexidade que ele fala aqui. O assunto é complexo, não é um assunto simples. Aparentemente, pode parecer simples. É culpa, que isso? Como é que uma pessoa que se sente culpada de ter acontecido algo a alguém vai se sentir culpada a ponto de se matar, por exemplo? Vai acontecer, acontece. Não fica claro de imediato, mas se você pesquisar o porquê que isso está acontecendo, você vai chegar à conclusão, tem aí um sentimento de culpa por trás. Que não foi visto na época, não foi tratado na época, não foi diagnosticado com propriedade, né, na época, né, mas que agora está tendo consequências, entendeu? Entendi. Obrigada. Ricardo, é do tipo que, assim, a culpa, ela não é um motivo da pessoa tirar a vida, mas a culpa leva à depressão. Exatamente. Né? E a depressão vai ser o motivo de tirar a vida. Igual como você falou aí, a pessoa que acha que a culpa de tudo no mundo é a dela, né? Mas também tem a pessoa que, às vezes, aí está relacionada à culpa por um ato, né? A pessoa cometeu um ato e ela carrega aquela culpa. Mas existe também a pessoa que não chega a cometer o ato com medo da culpa, né? Como a gente vê muito por aí. Isso daí até acontece comigo. Eu deixo de fazer algumas coisas por medo de sentir culpa. Também, exato. Não é? Exato. Por exemplo, eu posso tomar uma decisão errada. Eu posso me sentir culpado por isso, mas isso vai me levar a uma situação de tristeza e de depressão? Não. Eu apenas tomei uma decisão errada que eu tenho que arcar com essa consequência. Sim. Entendeu? Agora, existem outras situações bem mais graves que podem desencadear, sim, um processo depressivo, sem sombra de dúvida. Cristiano, você ia falar alguma coisa? E assim, Ricardo, eu não tive acesso ao trabalho, né, mas gostaria de fazer uma pergunta, já que você deu uma olhadinha no trabalho mais completo. Existe a possibilidade da pessoa acumular esse tipo de culpa que você apresentou para a gente, e aí se tornar um caso muito mais grave e muito mais próximo da depressão, Exatamente. E aí cometer muito mais sério, né? Se aproximar muito mais rápido desse suicídio, dessas outras questões. Por exemplo, né? Posso ter uma culpa consciente, segundo essa matéria que foi publicada pela Unicamp. Um dos tipos é uma culpa consciente, que a pessoa realmente tem aquela consciência de que fez algo de errado, que gerou
um estrago, não só na vida dela, como na vida de outra pessoa, a ponto de entrar numa tristeza e entrar num processo depressivo. Pode ocorrer, sim, sem sombra de dúvida. Valeu. Eu achei interessante essa matéria porque dá uma visão para a gente que a gente não está diante de uma situação simples. Está diante de uma situação que pode realmente gerar uma complexidade muito grande, né? Ricardo, o Matheus levantou a mão, não sei se é Matheus ou Bela. Diga, Matheus ou Bela. Ou Bela e Matheus, não necessariamente nessa ordem. Oi, é Bela. Desculpa, eu não estou aparecendo. Falou em matéria de medicina, eu falei, para que eu vim fazer essa matéria de medicina? Uma cultura médica. Vamos lá, querida. Na verdade, eu sempre tive muito interesse por esse tema. E eu achei muito legal que você trouxe que não necessariamente a culpa ela tá ligada ao remorso, né? Não necessariamente. E eu queria entender um pouco mais sobre como assim a pessoa pode sentir a culpa mesmo sem ter consciência de que ela fez algo errado. Segura essa sua pergunta, que quando chegar lá na parte espírita a gente vai esclarecer melhor isso. Mas segura. Se eu esquecer, você me cobra. Mas segura ela um pouquinho. Porque lá na frente vai ficar mais claro. Tá bom, obrigada. Vamos voltar lá. Gente, foi até aí? São considerações iniciais, tá? A gente só está esquentando os motores, basicamente. Vamos lá de novo. Muito bem. Bom, e aí uma pergunta que a gente sempre faz é essa: como livrar-se do sentimento de culpa? Né? Não estamos falando ainda de espiritismo. São apenas essas considerações iniciais que são muito importantes para a gente pensar. Então, olha só, alguns remédios que a gente pode utilizar quando a gente realmente se sente culpado por alguma coisa. Autotratamento. Reconhecer os sentimentos de culpa e falar sobre eles com um ente querido ou um amigo de confiança pode proporcionar alívio. Falar sobre eles com um ente querido ou um amigo de confiança. Falar. Essa palavra é importante. Falar. Falar é a melhor opção. A gente sempre fala isso, né? Na campanha do Jornada pela Vida. Falar é a melhor opção. E aqui está comprovado isso. Autotratamento. Se nós fizéssemos um cruzamento com algumas informações da doutrina espírita, nós poderíamos substituir esse autotratamento, por exemplo, com autocura. Poderíamos também substituir isso como atendimento fraterno, que você vai falar sobre situações que estão acontecendo com você durante um atendimento fraterno, com uma pessoa de confiança da casa espírita preparada e capacitada para esse trabalho. Só adiantando um pouquinho e dando spoiler, mas mal comparando é isso. Outras formas. Procurar assistência médica. Esse slide não foi eu que fiz, não, tá? Faz parte também desse material da faculdade da Unicamp. Procurar assistência médica. E olha só que interessante, isso que me chamou a atenção para trazer esse slide. Procure atendimento de emergência nos seguintes casos. Olha só, pensamentos suicidas. Olha só, automutilação grave. Observem só que a gente não está, então, diante de uma situação simples. Existem situações que, se não forem tratadas, se não forem diagnosticadas com uma certa antecedência, pode sim gerar consequências graves. Pode sim gerar outros tipos de doença derivadas da culpa, tristeza, depressão, angústia, por exemplo, transtornos mentais, tudo isso que a gente já falou nos outros meses, pode ser gerado, pode ter essa consequência. E olha só que ele fala, pensamentos suicidas, automutilação grave. E fala, consulte um médico em caso de sensação de desânimo ou tristeza, olha só, perturbações no sono ou perda de apetite, problemas com relacionamentos no trabalho, na escola ou em casa, dificuldade para controlar os sintomas. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante.
a gravidade que isso pode tomar, os desdobramentos que isso pode atingir. E o que me chamou mais atenção é isso, pensamento suicida. A culpa pode gerar um pensamento suicida. Porque a pessoa se sente, caramba, isso, eu magoei fulano, eu magoei ciclano, eu ofendi A, ofendi B, falei coisas que não deveriam ter sido ditas. Ou tomei decisões de uma forma precipitada, que acabaram afetando A, B, C e D. Caramba, eu me sinto culpado por isso. E ele absorve isso, começa a se autopunir. A culpa é minha. A culpa é minha por ter... Aí começa a olhar o A, B, C e D e observa que a B, C e D está triste, está melancólico. Às vezes o estrago foi tão grande que causou algo realmente desastroso na família dele, ou a pessoa se separa do marido ou da esposa, ou perde o emprego, né? Pode acontecer. E a pessoa se sente o quê? Culpada. Eu tenho a culpa. Eu absorvi isso. Não tenho como consertar isso. Caramba, eu vou decidir, por fim, a minha vida. Eu vou me automutilar como um castigo que eu vou adotar para mim mesmo como uma punição, uma autopunição. Vou me automutilar. Lembrando da história da baleia azul. Acho que a cor é essa, baleia azul. Então, observem que a gravidade disso. E aquele penúltimo slide fala o seguinte, autotratamento. Achei bem interessante o autotratamento, a pessoa falar. Por isso que é importante, mais uma vez eu volto naquele ponto que eu comentei, não hoje, mas em algum momento que eu falo que é importante nós observarmos o outro. Nós prestarmos atenção na outra pessoa, observarmos as atitudes que a outra pessoa está tomando, as atitudes que a outra pessoa está adotando na vida, para, de repente, nós interferirmos. Vem cá, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Tá querendo conversar? Tá querendo falar? Poxa, me liga. Não é trocar WhatsApp, não é trocar áudio. Me liga. Tô aqui. Se você precisar, conta comigo. A ideia é transmitir esse conceito. Se você precisar, você pode contar comigo. Para a pessoa poder o quê? Falar. Porque muitas das vezes ela não quer falar com o ente querido, como está lá naquele slide. Porque o ente querido, um parente querido, é parente, é da família. Ele não quer se expor para a família. Para um amigo de confiança pode até ser. Por isso que as casas espíritas disponibilizam o atendimento fraterno. Agora tem a questão da autocura também, que é muito interessante, que se aplica perfeitamente. É um autotratamento que a pessoa, uma vez ela tendo essa consciência que ela está nesse processo, que nem toda pessoa também tem essa consciência, uma vez tendo essa consciência que ela se encontra nesse processo, ela decide optar por um autotratamento. Antes que a coisa se agrave. Se agrave para onde? Para que lado? Para um pensamento suicida, para uma automutilação, para um tratamento médico que interfira necessariamente na aplicação de medicamentos. Medicamentos muitas das vezes pesados, né? Que é necessário para isso. Gente, até aqui. Comentários. Boa tarde, Guaraci. Seja bem-vindo, querido. Dandara também. Patrícia Santos levantou a mão. Cadê Patrícia? Aqui tem uma vantagem nas salas de classe que tem os nomes. Os nomes é bem interessante. Se nós estivéssemos todos no ambiente físico, eu ia ter uma dificuldade para memorizar o nome. Algumas pessoas eu sei de cabeça. Hoje está bem mais fácil. Vamos lá. Não estou te ouvindo. Vocês me escutam? Agora sim. Agora, no finalzinho, sim. Então, eu queria falar um pouco, queria que, de repente, a gente pensasse um pouco sobre essa coisa de, como você falou no início, né, que às vezes a culpa ela vem de uma percepção que a gente acha que fez alguma coisa que magoou, que ofendeu, que violou, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que o outro se ofendeu, né, que o outro se magoou, que o outro, né, ficou chateado, e de repente nem é assim. Então, assim, eu acho que talvez a gente
também possa falar um pouquinho sobre isso, ou seja, como é que a gente pode, de repente, né, antes de se sentir culpado, de repente tentar validar se aquilo realmente teve o impacto que a gente achou que tivesse tido do outro, né? Porque às vezes o outro fala, então, nem percebi que você falou assim mais ríspido comigo, nem notei, e você está ali sofrendo, pensando que aquilo magoou, que aquilo não sei o quê, né? Então, acho que também vale a pena um pouquinho essa reflexão, porque é coisa da percepção. Com certeza. Nós vamos chegar nesse ponto com Santo Agostinho. Santo Agostinho que vai responder essa pergunta. Não vai ser o Ricardo que vai responder, não. Vai ser Santo Agostinho que vai responder essa pergunta. Que ele nos dá a dica. Que ele nos dá a receita de bolo. Na verdade, ele nos dá a receita de bolo para que a gente possa realmente estar sempre mapeando tudo que acontece na nossa vida para que isso não... Tudo isso que nós falamos aqui, desses tipos variados de culpa, né, dessas consequências todas, para que isso não ocorra. Simone, Ricardo, a Josvanda e depois Shirley. Tá. Eu. Josvanda. Oi. Então, gente, eu estou me super adorando esse assunto, porque eu faço residência acadêmica, né, no CAPSI Elisa Santa Rosa, aí na Taquara. É um CAPSI infanto-juvenil de crianças e adolescentes. E eu tenho até falado com o Matheus sobre isso, que os casos de tentativa de suicídio de adolescentes que têm aparecido no CAPSI é de uma forma muito assustadora. Assim, para mim, que estou chegando agora, já é assustador, né? Toda semana chega a 6, 7 tentativas de caso de suicídio. E quando a principal fala deles, né, desses adolescentes, é que eles não falam culpa, mas eles falam que se sentem mal pelo pai ter perdido o emprego, ou que nem o senhor falou, seu Ricardo, separação, briga dentro de casa, né? Às vezes eles tirarem nota ruim na escola, eles se sentem mal, né? Eles não falam culpa, mas eles se sentem mal. E assim, o que mais me chama a atenção é que, na maioria das vezes, não é os pais que buscam essa ajuda no CAPSI, é os próprios adolescentes que vão, né, tentar essa escuta no CAPSI. Então, assim, eu percebo que os próprios adolescentes estão percebendo, assim, pelo que eu estou vendo lá, né, nesse CAPSI, eles estão percebendo que eles precisam de ajuda, né? Quer dizer, é um grito de socorro, sabe? Eles percebem que não tem nada legal com eles, então, assim, eles estão nessa condição de me ajudem, né? Eu preciso de ajuda. Então... E são jovens de quantos anos, mais ou menos? Só de curiosidade. Qual a faixa etária deles? Entre 13 e 17 anos, porque lá a gente não atende mais. Então, assim, de mais diversas, por exemplo, casos de violência sexual, a menina falar que ela se sente mal pela pessoa ter agredido ela, né? Como se a culpa de fato fosse dela e ela se colocar nessa condição. Então, quanto que isso tudo é muito grave, sabe? É muito de se observar. Então, assim, é bem interessante. É como a gente, quando eu estava estudando esse tema já faz um bom tempo que eu estou me aprofundando um pouquinho nessa questão da culpa, e quando a gente começa a entender alguns conceitos que a doutrina espírita nos coloca, nós começamos a entender ou compreender um pouquinho melhor certas coisas, tipo essa que a Josvanda está falando aqui. Jovens entre 13 e 17 anos são muito crianças para terem um sentimento de culpa. São muito crianças de absorver a culpa de uma tal forma de se sentirem machucadas, doídas e culpadas, literalmente, por tudo que está acontecendo, a ponto de, olha, pensamento suicida. Eu vou me matar. Eu sou culpado disso tudo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Não é para eu estar aqui nesse mundo de provas e expiações. Não é. É o pensamento completamente errado, equivocado, mas que eles mesmos absorvem essa energia, essa carga mental,
Muitos, provavelmente, até com uma dose de responsabilidade dos próprios pais, que muitos pais já introduzem isso na mente das crianças. Muitos, não todos, muitos, que às vezes começam a alimentar esse tipo de informação. E já adiantando, já dando um spoiler, que nós vamos falar depois com calma sobre isso. São jovens de entre 13 e 17 anos, mas vamos lembrar que são espíritos imperfeitos que estão encarnados nesse planeta de provas e expiações, que traz uma memória lá de 1800 antigamente, de outras encarnações. Eles trazem uma bagagem. Na atual existência, que é uma bagagem que eles não se lembram, mas que possuem uma tendência muito forte, uma intuição muito forte, se for provocado externamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Acho que é o próximo slide. Então, tem esses dois fatores. A experiência espiritual que nós temos é um fator que influencia, sim, também. E outro ponto, né? Ser pai e ser mãe, tem que saber ser pai e ser mãe. Não é fácil, é difícil. E, às vezes, pode colocar uma ideia na cabeça de um jovem, de uma criança, que ela se sente responsabilizada no sentido de culpada sobre essas questões. Não sei se eu respondi, não sei se eu facilitei ou se eu compliquei. Josuanda, foi? A Shirley também levantou a mão, tá? Shirley, cadê a Shirley? Achei. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Não é nem questão de ser uma pergunta, né? Mas em cima do que a Paty falou, primeiro, por exemplo, que ela comentou que realmente, às vezes você fala com uma pessoa, a pessoa não te levou a mal, mas que você está achando que a pessoa se magoou com aquilo, ficou sensível com aquilo. Só que eu acho que também tem um lance da culpa, assim, às vezes, por exemplo, vou contar um caso rapidinho que aconteceu comigo, foi até a Simone que me ajudou nesse momento. Já tem alguns anos, eu tenho uma pessoa que eu gosto, é um colega, um pouco mais do que um colega, mas não chega a ser um amigo, mas é mais do que um colega. Só que, como todo mundo, tem vários defeitos. E naquele dia eu estava danada, estava realmente revoltada lá com os defeitos da criatura, e uma pessoa veio falando, né, dela, elogiando, pintando uma imagem que não era totalmente verdade, porque a pessoa tinha um defeito e eu estava que nem siri na lata naquele dia, e detonei a pessoa para essa pessoa que estava vendo só com os olhos, né, de cor-de-rosa, que a vida é bela. E quando eu acabei a ligação, eu me senti extremamente culpada. E assim, a pessoa que eu detonei, não falei mentira nenhuma, mas não deveria ter falado nada, nem soube de nada. Mas a culpa que eu fiquei por ter falhado comigo, por ter falhado no meu propósito de não me contaminar com essas coisas. Porque cada um tem os seus defeitos, cada um vai ter o seu momento de mudança, se vai querer mudar, porque às vezes a pessoa tem aquele defeito e não quer mudar. E eu lembro que a Simone foi uma pessoa que eu procurei, foi até num sábado, lembro disso claramente, e para falar para a Simone como eu estava muito mal, porque eu fiquei, assim, aquele sábado para mim acabou, eu não conseguia fazer mais nada por conta dessa sensação de culpa. E nem foi com a outra pessoa, nem podia procurar saber se a outra pessoa não tinha sido incomodada, porque ela nem sabia. E a pessoa que escutou por sua vez, eu não sei te dizer, porque ela também não foi nada nem contra nem a favor. Então, talvez ela tenha percebido que eu não estava equilibrada naquele dia, ou ela tenha visto, não, realmente, eu exagerei, porque fulano lá tem esse problema mesmo. E, assim, aí, às vezes, a culpa não é nem com o outro, é a culpa de você ter decepcionado você mesma, entendeu? Eu não sei se eu falei... Agora, que nem o Ricardo fala, se eu confundi ou se eu esclareci. Absolutamente. Foi ótima a sua colocação, porque, na verdade, o que você passou foi o seguinte, que essa questão que você relatou, Shirley, está diretamente relacionado com, como você falou, dependendo, você podia estar não muito bem naquele dia, por alguma razão, que pode acontecer. É a responsabilidade, na verdade, que nós devemos ter sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente sempre fala sobre isso, né?
Sempre quando tem alguma oportunidade, algum tema, a gente coloca isso. Só que muitos de nós passamos batido em relação a essa responsabilidade sobre os nossos pensamentos e nossos sentimentos, que definem, na verdade, as nossas escolhas do dia a dia. Né? Na verdade, temos um conjunto de pensamentos, temos um conjunto de sentimentos que eles, por si só, definem as nossas escolhas, o nosso processo de tomada de decisão. E se uma escolha for boa, pô, parabéns. Foi uma escolha boa, legal. Agora, se uma escolha não foi tão boa assim, terão consequências. Consequências que serão com a mesma carga, o mesmo peso da causa, qual foi a causa? Foram os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, isso é muito importante, que a gente tenha sempre essa ideia de nós avaliarmos sempre, diariamente, se possível, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para verificar até que ponto... Porque tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que agora não lembro o número, que dá um recado muito certo. Os espíritos nos dirigem muito mais do que nós possamos imaginar a respeito dos nossos pensamentos. Isso não quer dizer que são eles que pensam e a gente não é isso. Nós também pensamos, nós também temos o nosso livre-arbítrio, nós também temos a nossa escolha de pensar, de raciocinar. Afinal de contas, o homem é um ser racional. Agora, muitas das vezes, eles nos intuem com pensamentos, eles nos intuem para que realmente nós possamos tomar determinadas decisões, que nem sempre são decisões adequadas. E aí acontece esse tipo de coisa. A gente toma uma decisão equivocada e a gente acaba gerando o quê? Esse sentimento de culpa. Para desestabilizar, muitas das vezes. Para justamente causar uma brecha, a brecha necessária que esses irmãozinhos espirituais precisam para realmente, entendeu? Para que a gente possa sair do prumo. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Só complementando. A Patrícia, depois a Patrícia levantou a mão, tá? E o Matheus ou a Bela também. Você quer falar agora ou deixa para depois? Até 11 horas da noite está valendo. Ainda tem umas 50 slides pela frente, só para vocês saberem. Não, bem rápido, Ricardo, bem rápido. Estou brincando. Não é tudo isso, não. Um assunto vai puxando o outro e é muito interessante, né? Por isso sim, não, com certeza. A ideia dessa provocação não foi à toa, não, foi de propósito. Não, assim, pensando um pouco no que a Shirley falou, né, da coisa de como ela se sentiu por conta de ter decepcionado ela mesma. Quando eu até falei no início do preparo, né, muitas vezes a culpa surge disso, da gente achar que a gente é perfeito, quer ser perfeito, né, e aí a gente acaba colocando uma responsabilidade, sei lá, uma carga muito grande para a gente. E assim, eu sempre bato nessa tecla de que não é que a gente tenha que não fazer nada em relação às coisas que a gente vê que fez de errado, mas eu acho que quando a gente coloca um peso excessivo, né? E aí, quando a gente fala um pouco disso, né, da culpa, que a gente fica paralisado com aquela culpa, por que eu fiz isso? Por que eu ainda caio nesse erro? Porque, né? Então, assim, eu acho que aí é muito complicado, porque a gente acaba, você acabou de falar, aí a gente acaba abrindo brecha para outras coisas chegarem até a gente. Então, assim, eu penso que, né, como o Rossandro falou, é aquela coisa, assumir a responsabilidade e seguir adiante, e falar, ok, entendi o processo, vi que não fiz bem, ok, vou seguir adiante, da próxima vez vou fazer diferente, mas não ficar com aquele sofrimento, porque isso abre brecha para muitas outras coisas, né? Quer ver uma coisa? É como se... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse feito um aborto. E eu me sinto culpado pelo fato de ter feito esse aborto. Exemplo, tá? É um exemplo. Mas vale a pena eu carregar essa culpa para o resto da minha vida? Ou, de repente, eu posso reverter esse meu sentimento de culpa através de outras formas? Já que eu fiz um aborto, por que não eu reverter esse sentimento de culpa depositando energias para trabalhar, por exemplo, na evangelização infantil? Por que não eu posso reverter esse sentimento no sentido de
adotar uma criança. Entendem? Pode ser leve. Você falou da questão de ser pesado. Concordo. Nós, geralmente, esse peso é atribuído por nós. Nós damos um peso excessivo a muitas coisas que acontecem na nossa vida. Por um ato mecânico não, um ato automático de muitas coisas que acontecem na nossa vida, sem dúvida alguma. Por isso que eu quero falar aqui de Santo Agostinho, que ele vem nos ensinar muita coisa a respeito disso. Mas, muitas das coisas nós podemos levar com muito mais leveza. Nós precisamos aprender, queridos. Precisamos aprender a levar a vida com leveza. Precisamos aprender, ao recebermos uma ofensa, filtrar. Não, isso não precisa entrar em mim. Deixa eu ficar só com uma parte, uma coisa ou outra. Tudo não precisa entrar no meu ser, na minha mente, no meu coração. Vai me fazer mal. Fica com você. Deixa com você que está me ofendendo. Não, se entrar em mim, vai me fazer mal. Fica contigo. É a leveza, é a gente trabalhar isso. Isso é um aprendizado. Eu que estou falando, não sou expert no assunto, não, pelo amor de Deus. Estou aprendendo também junto com vocês. De levar a vida com leveza. Levar a vida com leveza. Né? Que tem a ver com o que a Patrícia comentou agora. Quem mais que... Foi? Ok? Foi o Matheus e a Bela, um dos dois. Matheus ou Bela? Deixa eu parar por aí. Oi, gente. Eu ia falar mais ou menos do que a Patrícia falou também. Que uma vez eu abri aquele livro Sempre Melhor, sabe? E ele sempre sai uma coisinha que a gente precisa ouvir, né? Impressionante. Aí tava uma passagem dessa explicando que o excesso de culpa, ele tá muito ligado ao ego. Porque quando a gente pensa que a gente não tem direito de errar, ou que a gente não é capaz de errar, fica muito mais fácil da gente paralisar na culpa. Sim. Então, a passagem que eu li fazia essa relação direta entre culpa excessiva e ego. Eu achei muito interessante. Foi mais ou menos isso. São os nossos vícios, são os vícios morais, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os vícios morais. Né? Precisamos largar os vícios e adquirir virtudes. Nosso grande desafio é esse. Né? O ego, a vaidade, né? Por exemplo, é uma dessas questões também. Né? Então, nós precisamos ter sempre em mente um pilar, vamos chamar assim, do nosso encontro de hoje é justamente esse. São as escolhas que nós estamos fazendo para nossas vidas, baseado nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Será que os nossos pensamentos estão certos? Será que os nossos sentimentos estão aderentes a isso? Ou nós devemos fazer um trabalho para justamente modificar os nossos pensamentos, modificar os nossos sentimentos? É uma coisa para a gente pensar. Né? É um pilar. Tem um segundo pilar que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas um dos pilares é esse, que nós precisamos estar mais atentos a essas questões. Porque, geralmente, se nós pararmos para pensar, os pensamentos não estão aderentes, os sentimentos também não estão aderentes, e, consequentemente, fazemos as escolhas erradas. E aí gera culpa. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Mas isso pode ser combatido? Pode ser combatido. Eu vou precisar do meu consultor chamado Santo Agostinho, para poder explicar isso para a gente aqui. Vamos lá. Gente, mais alguém? Não, tá. Mas daqui a pouco vai aparecer, com certeza. Vamos lá. Compartilhar. Pá, prontinho. Espiritismo e culpa. E aqui tem várias informações que vai, inclusive, responder muita coisa ou complementar muita coisa do que vocês falaram aqui, ou que nós estamos conversando aqui. Então, olha só, antes de mais nada, tipo de culpa. Sentimento trazido de outras vidas de fatos passados. É o segundo pilar que eu não comentei anteriormente. Sentimento trazido de outras vidas e de fatos passados. Vamos entrar mais em detalhe daqui a pouco sobre isso. Prática consciente ou inconsciente de alguma ação que causou prejuízos a alguém. O que eu acabei de falar, as nossas escolhas. E o terceiro, qualquer ato ou pensamento de desacordo com as leis divinas. Então, são os três balizadores.
Então, nós temos a questão das nossas escolhas, o nosso processo decisório, né? A tomada das nossas decisões baseado nos nossos pensamentos e nossos sentimentos, é um ponto. Segundo, não vamos esquecer que nós somos espíritos. Já estamos reencarnando já algumas vezes. Então, nós temos uma memória espiritual. E nós trazemos essa memória espiritual das outras existências. Por isso que ele fala no item 1, sentimento trazido de outras vidas, de fatos passados. Mas que nós podemos trabalhar na atual existência? Sim. Mas, Ricardo, calma aí. Nós não nos lembramos das outras existências. Porque quando eu estou lendo, estou estudando a doutrina espírita, fala lá do véu que é colocado sobre nos nossos olhos, que a gente não se lembra da última encarnação? Sim. Mas nós temos algumas tendências que nós podemos observar em nós mesmos. Qualquer ato ou pensamento de desacordo com as leis divinas, lembrando a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Gente, dúvidas sobre esse slide? Ok? Ficou claro? Então, a partir desses slides, nós vamos complementar com algumas informações espíritas, que vai também complementar o que vocês estão falando aqui. Como também vai responder aquela pergunta lá de trás da Bela, que não está esquecida. Ainda não cheguei em Santo Agostinho. Você deve estar todo mundo afirmando, meu Deus, o que Santo Agostinho vem trazer de informação? Para mim, é uma das perguntas que eu mais adoro do Livro dos Espíritos. Vou chegar lá, só para aguçar a curiosidade de vocês. Então, pessoal, veja bem, uma coisa importante, que às vezes a gente esquece disso, nós somos espíritos. Espíritos imortais, caminhando para uma perfeição. E temos defeitos. E precisamos respeitar esses nossos defeitos. Precisamos respeitar o nosso tempo. Cada um tem um tempo. Cada um está no nível evolutivo. Algumas pessoas estão nesse nível evolutivo aqui, tem outras que estão nesse nível evolutivo aqui. Eu não posso jamais tacar pedra no telhado desse irmão aqui. Eu preciso, sim, fazer com que esse meu irmãozinho se eleve para ficar junto comigo. É o meu trabalho que eu tenho que fazer com o próximo. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência que nós estamos vindo de outras existências, de outras encarnações, que nós muitas das vezes estivemos encarnados em outros países, até mesmo em outros mundos, se duvidar. Que nós passamos, ora encarnados no sexo masculino, ora no sexo feminino, cada um com um aprendizado, né, de coisas. Com família ou sem família, ricos, pobres. Então, nós estamos só mudando a roupa. A cada encarnação mudamos a roupa. Hoje nós estamos, não somos. Estamos, Simone, Fabiana, Matheus, Vânia, Ricardo, Patrícia, por aí vai. Estamos. Mas quem nós somos de verdade? Somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos caminhando para a perfeição, e para atingirmos a perfeição nós temos que nos livrar de quê? Dos nossos vícios. Substituir os nossos vícios por virtudes. Para alcançarmos, um dia, quem sabe, vai demorar ainda, porque nós somos ainda crianças espirituais, porque estamos ainda encarnados na Terra, que é o segundo nível de evolução dos planetas, um planeta de provas e expiações ainda, caminhando para a regeneração. Mas essa mudança tem que partir da gente. Nós conversamos muito isso na terça-feira passada com o Alexandre Bulhões. Essa mudança tem que partir da gente. A implantação do mundo de regeneração, nós devemos implantar em nós mesmos esse mundo de regeneração com mudança de atitudes, mudanças de pensamentos, olha aí, mudança de sentimentos. Se eu mudar meus pensamentos, se eu mudar meus sentimentos, se eu mudo a minha vibração,
Eu mudo a forma de lidar com o outro. Eu mudo, inclusive, a forma de me comunicar com Deus. E também eu começo a estabelecer uma nova rede de comunicação, vamos chamar assim, com os amigos espirituais. Se antes eu, pela minha vibração, pelos meus pensamentos que eu tinha, pelos meus sentimentos que eu tinha, eu me comunicava com determinados amigos espirituais, não muito bons assim, eu hoje, com a mudança que eu estou fazendo, eu vou largar aqueles irmãozinhos e vou acabar me relacionando com outros amigos espirituais. É o que Joana de Ângeles chama de psicosfera. Você redefine, você remodela a sua psicosfera através da mudança de pensamentos, da mudança de sentimentos. Aí suas decisões mudam, nossas escolhas mudam e, consequentemente, culpas e tantos outros transtornos deixam de existir ou vão diminuindo, vão se tornando mais tênues na nossa caminhada, tornando a nossa caminhada ainda mais leve. Porque o objetivo é esse, a gente não precisa aguentar um peso, uma pedra nas nossas costas, escrito assim, culpa, que tem até uma figurinha aqui, já passou no slide, acho que já passou. Não, larga essa pedra. Pode ser leve. Nossa caminhada tem que ser leve. Nós que carregamos um peso desnecessário, que nos consome. Né? Essa energia, ela fica esgotada. Muitas das vezes nós sentimos cansados ao final de uma jornada. Por quê? Porque é uma energia que é consumida. Comentários? Tá. Aí tem uma reflexão que eu trouxe do irmão José, bem interessante. Não culpemos ninguém pelas frustrações que nos impedem de ser o que desejamos. Para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito diferentes. Ajustemo-nos, pois, e com os recursos morais que nos sejam disponíveis, procuremos realizar o melhor. Irmão José. E Joana de Ângeles, falando nela, né, do livro Vitória sobre a Depressão, todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas. Porque, afinal de contas, lembrando, somos espíritos imortais que estamos vindo de outras encarnações. Né? Então, nós trazemos aquela memória. Né? Então, ela fala, todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas, inclusive aquelas que lhe foram impostas pelas tradições religiosas absurdas. A aceitação honesta da culpa, a aceitação, grave essa palavra, a aceitação honesta da culpa constitui excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. A aceitação, algumas palavrinhas chaves aqui nesse estudo de hoje. A aceitação é uma delas. Né? Autopunição é outra delas, a gente não se autopunir. Autopunição é para ser excluído. Né? Substituir a aceitação por autopunição. E lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos esses dois conceitos. Lá no capítulo 5 do Evangelho, que nós inclusive falamos aqui, nós temos vícios, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a arrogância, que até a Bela comentou aqui ainda há pouco. E nossa missão é tentar, ao máximo, substituir nossos vícios por virtudes. Né? Humildade, perseverança, ter fé, fazer o bem, e etc. Né? E tem a figurinha aí da virtude, o anjinho, e ao contrário do vício, né? Que é um desafio que nós temos. E aí, finalmente, tantã, Santo Agostinho. Vamos ler com calma, tá? Vamos ler com calma isso. É a pergunta 919A do Livro dos Espíritos.
fazer... Aí, porque muitos perguntaram assim, Ricardo, mas como que eu posso evitar esse sentimento de culpa? O que eu posso fazer no meu dia a dia para tomar decisões mais acertadas? O que eu posso fazer no meu dia a dia a partir do momento que eu me sentir culpado pelo fato de ter magoado alguém, ter ferido os sentimentos de outra pessoa? O que eu posso fazer para reverter isso? Está aqui escrito. É uma receita de bolo de Santo Agostinho. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, lembrando que esse é o fim do dia, não necessariamente no final do dia, tá, gente? Pode fazer isso no início da manhã, no meio da tarde, debaixo do chuveiro, não importa. Porque algumas pessoas falavam que não teriam como cumprir isso, porque no final do dia estariam tão cansados que acabavam dormindo. Então, não é bem assim, tá? Mas está aqui escrito, ao fim do dia, quer dizer, depois de uma jornada diária, esse que é o sentido, né? Depois de uma jornada diária, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia, querisse de si o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. E aí? E aí? Muitas das respostas aqui foram respondidas nesse slide. Eu tenho que modificar meus pensamentos, modificar meus sentimentos, mas eu tenho que me autoexaminar diariamente. Que pensamentos eu tive durante o dia? Que sentimentos eu tive durante o dia? Como foi minha relação com o outro durante um dia? Foi boa? Foi ruim? Eu magoei? Magoei. Eu machuquei o outro? Machuquei o outro. Posso pedir desculpa? Pode pedir desculpa. Ah, mas eu não me sinto envergonhado de pedir desculpa. Não, vai lá e pede desculpa. Lembra dos vícios, daquele slide lá do Evangelho? Eu tenho que acabar com o vício e substituir o vício pela virtude. Se você não quer pedir desculpa pelo fato de se sentir ainda uma pessoa orgulhosa, vai lá, vence isso. E é um trabalho de formiguinha, uma receita que Santo Agostinho deixa, que na verdade é um tratado de autoconhecimento, que vai nos ajudar de uma forma significativa a tomar melhores escolhas na vida, a adotar melhores as nossas decisões, a justamente termos melhores pensamentos e melhores sentimentos. Isso a médio e longo prazo. Dá tempo. Estamos ainda na atual existência. Se nós tentarmos fazer isso o mínimo possível, pelo menos até o final dessa jornada reencarnatória, quem sabe, ao retornarmos para a parte espiritual, nós iremos retornar um pouquinho, 1/1000 que seja, um pouco melhor de quando nós viemos. Esse é o exercício. Esse é o exercício. Falando em Alexandre Bulhões, é quem aparece aqui. Eu tomei um susto agora. Falei, caramba, será que é uma miragem? Bem-vindo, meu amigo.
Perdoem o atraso, mas estava enrolado aqui num problema. Não, relaxa, tranquilo. Gente, percebem? Na verdade, essa pergunta do 919A, do Livro dos Espíritos, ela vem nos trazer muita informação. Tem muita informação ali. Mas, basicamente, ela trabalha aquele item 2 dos tipos de culpa. O tempo que está diretamente relacionado com as nossas escolhas. Né? Vamos dar prosseguimento. Já são 5 e 7. Estudos espíritas, acho que o relógio é outro. Porque passa com uma velocidade que não tem ideia. E aí, esse que está falando aqui neste momento vai estar começando a bater o desespero. Que ainda tem mais 49 slides pela frente. Estou brincando. Vamos lá. Então, olha só. Somos espíritos imperfeitos, isso nós já falamos. E olha só a segunda linha. Muitas vezes desencarnamos com sentimento de culpa. Gente, será que isso ocorre? E aí tem 2 subperguntas que eu botei aqui embaixo. Qual seria a nossa reação no plano espiritual se nós desencarnarmos com sentimentos de culpa? O que posso fazer na atual existência para me livrar desse sentimento? Né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de uma forma incessante. Buscar realmente esse processo de renovação de uma forma diária, de uma forma constante. Eu posso diariamente me tornar uma pessoa melhor. Eu posso, a cada dia, me tornar essa pessoa melhor, com passos de formiguinha. Mas é possível, com certeza. O Espiritismo considera o arrependimento como uma característica da evolução do espírito. O sentimento de culpa faz parte disso. Então, precisamos o quê? Esquece aquela autopunição. Vamos esquecer a questão do remorso. Vamos substituir o seguinte. Tá, errei, tenho consciência do meu erro através daquela receita que Santo Agostinho nos deixou. Eu tenho consciência do meu erro? Tenho consciência do meu erro. Me arrependo de coração? Me arrependo. Então vamos fazer um plano de ação para vencer isso. A reencarnação, muitas vezes, é o último refúgio de um espírito atormentado pela culpa. Sem conseguir esquecer os erros cometidos, sem conseguir lidar com remorso, sem se arrepender a ponto de ensejar um esboço de recuperação, não sobra alternativa a não ser esquecer temporariamente de si mesmo e de tudo que lembre os enganos praticados. E o meio de esquecer, pelo menos em parte, é reencarnando. As impressões das nossas reencarnações anteriores, estão evidentes em nossas características psíquicas. O modo como vemos o mundo, a vida, as pessoas, as situações, tudo isso fala de nós, do nosso passado. Comentários. Um de cada vez. Entenderam? Ricardo, somos seres espirituais. Diga, Simone. A Vânia levantou a mão. Vânia. Oi, Ricardo. Além do Santo Agostinho, desses ensinamentos que ele deu, aquelas 3 peneiras também nos serviria muito? Sim. Com certeza. Sem dúvida. Eu acredito também que o sentimento de culpa vai muito a nível da evolução do espírito, assim, né? Como a Shirley comentou que ela se sentiu, que ela falou mal da pessoa e depois se sentiu assim com remorso, né? De ter sido culpada de ter falado aquelas coisas da pessoa. Eu acho que a gente pode até concluir que pelo grau de evolução dela, ela já se sentiu culpada, né? Pior é quando a gente faz a coisa e a gente não tem nem noção do que aquilo ali foi ruim, né? Exatamente. Quando a gente tem aquela noção, falei mal mesmo e tá falado, mereceu, né? Então, quando a gente já está numa evolução de que a gente fez e a gente se decepciona com o nosso ato, eu acho que já é o meio caminho andado, né? A gente... na verdade, o que acontece? Como eu falei anteriormente, né? É um exercício que nós devemos fazer diariamente. No exercício, em que sentido? Poxa, o que eu fiz hoje? O que eu pensei hoje? Qual foi minha ação em direção ao próximo? Eu errei com o próximo? Tenho como, de certa forma, superar? Porque nós estamos suscetíveis a isso.
Sim, A gente pode ser um pouco mais ríspido com A, com B, com C, ser grosso ou grossa. A gente pode acontecer isso. De repente, alguém me faz uma pergunta, eu respondo sem ter a intenção de responder de uma forma grosseira, mas eu acabo respondendo de uma forma grosseira e depois eu boto a mão na consciência e falei, caramba, por que eu respondi dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Pelo menos aí você já tem a sensibilidade. Caramba, o outro lado da pessoa, poxa, eu fiz uma pergunta para o Ricardo e o Ricardo me respondeu dessa forma, eu não esperava que ele me respondesse dessa forma. E a pessoa fica triste, fica magoada, acaba fazendo mal a ela, entendeu? Quer dizer, então, se nós começarmos a pôr em prática, eu acho que de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, essa pergunta, e principalmente a resposta, que foi dada por Santo Agostinho, nós tentarmos colocar em prática de um pouquinho isso a cada dia, isso vai nos dar a tal da leveza que eu comentei anteriormente. Vamos nos sentir um pouco mais leves, do tipo, eu estou tentando, fazendo uma prece para o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, né? Deus, nosso Pai, que possa nos intuir sempre a fazer esse trabalho. É um exercício, mas não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Precisa de muito estudo para chegar ainda nesse grau de conhecimento, nesse grau de... Mas o que nós já temos... já praticar o auto-perdão, mas para isso precisa de muito estudo para a gente chegar nessa conclusão. O que nós já temos já é o suficiente para a gente dar o passo inicial. Precisamos dar o pontapé inicial. Né? Precisamos dar esse pontapé inicial. É isso que está escrito ali. Né? E também tem o seguinte, se nós trazermos essa memória espiritual de outras encarnações, nós não nos lembramos hoje quem foi na última encarnação o Ricardo, quem foi na última encarnação a Simone, mas se nós nos observarmos as nossas tendências, nós vamos descobrir ou chegar à conclusão que nós não fomos lá muita coisa boa, não. Respeito à questão das terapias de vidas passadas, respeito. Eu não gostaria de fazer, porque, com certeza, eu iria descobrir um Ricardo rude, um Ricardo maldoso. Não gostaria de me ver. Então, deixa assim, porque se nós nos observarmos as nossas tendências atuais, nós não fomos lá muita coisa boa, não. Então, deixa o bicho quieto. Vamos trabalhar isso dentro da gente. Se nós não temos uma tendência boa, nós não somos ainda Chico Xavier, Madre Teresa, estamos muito longe disso ainda, desse nível evolutivo. Mas nós temos por obrigação, principalmente pelo conhecimento que nós estamos recebendo, de nós trabalharmos isso de alguma forma dentro da gente. Né? Para que a gente possa, até levando em consideração a memória espiritual que nós temos, que vai nos revelar as nossas tendências, e, consequentemente, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, caramba, como eu posso melhorar isso? É impossível que a gente não possa melhorar um pouquinho, impossível. Se nós tivermos um pouco de esforço, um pouco de boa vontade, esforço e perseverança, com certeza, daqui a um tempo, vamos nos tornar pessoas melhores. E começando por essa pergunta a cada dia. No dia de hoje, segunda-feira, amanheceu segunda-feira, botou o pé lá fora da cama. Hoje, como que eu posso ser uma pessoa um pouco melhor? De que forma eu posso me tornar uma pessoa um pouquinho melhor hoje? Sei lá, tem várias formas. Se você está acostumado a brigar com o marido porque o marido não lavou a louça, exemplo. Eu sei que o Fábio lava a louça todo dia. Mas vamos supor. Lava não. Não lava. Então, se você briga com o Fábio todo dia, dele não lavar a louça, então hoje eu não vou brigar com ele. É verdade. Vou falar de uma outra forma. Não vou falar de uma forma punitiva, que massacre, entendeu? Isso é o processo de mudança, esse é o meu dia a dia, esse é o trabalho de formiguinha que está lá na resposta que Santo Agostinho deu, que nós devemos fazer. E tantas obras espíritas falam sobre isso também. Outras obras.
desdobram isso. Sim, verdade. Ricardo, o Cristiano também levantou a mão. Fala, Ricardo, deixa eu te perturbar mais um Vocês pouquinho. podem levantar a mão à vontade. Agora, a partir do momento que vocês começarem a levantar a mão, eu vou ficar extremamente preocupado, porque realmente não vai dar tempo. Mas vai lá. Então vamos lá, coisa rápida. Não, à vontade, fique tranquilo. Em A Simone vai relação me ao dar que uma meia você hora de falou, né, crédito. a metodologia que você aplicou, né, de falar de Santo Agostinho, tenho certeza que eu e muitos outros aí ficou tentando lembrar algo relacionado com o ensino que você está passando para a gente hoje. E aí eu não me lembro exatamente, mas e também não fui buscar o Livro dos Espíritos, mas me lembrava que tem uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da oferta no altar, né? Antes de você ofertar o altar e reconciliar-te com o teu irmão. Então, essa questão da culpa, né? Porque eu falei, matei, Santo Agostinho deve ter falado alguma coisa ali. Na verdade, você vem me surpreender lá no final do Livro dos Espíritos, né, com a questão 919. Mas é exatamente isso também. Então, tem outras partes no Livro dos Espíritos que eles já nos ensinam, que é essa culpa, que a gente tem que se reconciliar também com o nosso irmão. Como você acabou de falar, se você sabe e tem aquela possibilidade de chegar até o outro, né? Como você falou, eu não esperava que o Ricardo me respondesse dessa forma. De repente estava num dia ruim. O Ricardo estava num dia ruim. E você também, quando deu a resposta, não deveria ter feito isso. Aí fica as duas sintonias negativas, vamos dizer assim, né? O Ricardo não tinha que me responder assim. E você, não tinha que ter falado com o Cristiano assim. Então, quer dizer, e aí fica aquele imbróglio que, de repente, poderia ser resolvido com esse depósito. Ricardo, você me desculpa. Ou então, Cristiano, você me desculpa de ter falado daquele jeito, assim, assado e tal. E somos seres normais. Eu sei que a gente, para romper essa barreira, a gente está precisando, cada dia, evoluir um pouquinho, porque, como foi comentado também, a gente tem vergonha. Né? Vergonha até de repente, sofrer uma sanção do outro. Sim. E aí a gente começa a ter essa culpa, introduzir essa culpa, dessa culpa virar remorso, e daqui a pouco você não está nem mais olhando para aquela pessoa também começa a te olhar atravessado, e a coisa fica em questões de sintonia. Pode gerar eu tive uma pessoa, e aí, aproveitando o exemplo de lavar a louça, mas eu tive um professor muito bom que está presente na sala, que falava de uma pessoa de espremer pasta de dente. Eu não vou chegar nem no lava-louça, mas espremer a pasta de dente. Tinha gente que espreme no meio e a outra pessoa vai empurrando a pasta para cima, né? E tinha confusão em relação a isso. Então, quer dizer, você vê como pequenas coisas vão de sintonia, né? E acaba gerando essa culpabilidade que a gente traz. Eu penso um pouquinho dessa forma. Né? Obrigado mesmo pelas palavras aí de hoje. Que é bem interessante, é mais uma palavrinha que a gente tem que sair daqui hoje, é o auto-perdão. Eu posso dar uma palavrinha em cima da ponderação do Cristiano? Pode sim. Miriam. Com relação a esses maus entendidos, né, por a pessoa ter desferido palavras assim ruins ou estar nervosa, eu comentei inclusive com uma grande amiga hoje sobre isso, um evento que aconteceu, foi até comigo. Existe uma frasezinha muito bacaninha que diz assim: faz quem pode mais. No caso, a outra pessoa que foi ofendida, ela não pode chegar e dar aquele toquezinho leve no seu irmão, chamar meu irmão ou minha irmã, o que está acontecendo? Isso não é comum, esse seu procedimento, está acontecendo alguma coisa? Que eu acho que aí também a pessoa não se sentiria tão culpada e teria mais leveza de chegar e realmente pedir essa desculpa, esse perdão. Pode, sim. Miriam, geralmente não é o que ocorre, mas pode. Concordo sim, Miriam, com o que você está falando, até mesmo porque, assim, por vezes, esse que deu uma rasteirinha, assim, né, nessa palavra, está precisando até mais de ajuda. E ninguém observa, né? E eu acho que é isso também, a culpa está nele ali e ele não consegue se expressar. Sim, você às vezes não está. Não é porque você faz estudo ou que você isso, aquilo, outro, que você não vai sair do seu prumo. Tem situações que fazem você realmente, né, sair um pouquinho do prumo. Então, o outro irmão que está próximo ou que te conhece, chegar, não esperar um bom momento, vou esperar a pessoa se acalmar. Às vezes pode ser tarde. Sim, eu digo isso por experiência, porque eu já consegui salvar uma pessoa e a pessoa a mim também, em outrora, por conta disso. Então, é só essa ponderação. Não, com certeza. Obrigado, eu acho perfeitamente válido, com certeza. Se a pessoa tiver essa visão, né? Vem cá, de chamar o outro. É por isso que eu falo, temos que nos observar o tempo todo, um ao outro.
né? Eu falei isso no início. E às vezes é um pouco difícil, quando eu recebo, às vezes, uma ofensa, e o ofendido ir até o ofensor e falar o seguinte: vem cá, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma ajuda? Pode acontecer, pode. Seria o ideal que acontecesse isso para todos os casos, né? Mas, com certeza, sem dúvida alguma. Vamos lá, minha gente. A espiritualidade está sempre disposta a nos dar a mão para o recomeço. Nunca esqueçam disso. Eles estão sempre dispostos a nos dar a mão. Não importa quantos erros cometemos, nós precisamos estar prontos para levantar e recomeçar. E aí eu trouxe aqui uma pergunta do livro Consolador, a pergunta 336, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? E a resposta de Emmanuel foi a seguinte: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. Olha só. E daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio com a luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, a generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então, eu destaquei essas duas frases. É um ato de misericórdia divina e lembrando sempre do ensinamento do Cristo. O amor cobre a multidão dos pecados. E por que não lembrar a história de Segismundo, na obra Missionários da Luz? Eu tenho certeza que vocês estão anotando essas obras todas aí, tá? Ó, Consolador, excelente livro para quem está estudando a doutrina espírita, né? E a série de André Luiz, esse, em particular, Missionários da Luz. A reencarnação de Segismundo. Para quem não lembra, de uma forma muito resumida, Adelino, aliás, os nomes que estão eu queria entender depois, os nomes que são dados na coleção André Luiz, os nomes dos personagens, Segismundo e tantos outros, nomes assim um pouco incomuns, né? Mas tudo bem, só um parênteses. Então, reencarnação de Segismundo. Adelino, ele comete, Segismundo mata Adelino para se casar com Raquel, em uma determinada encarnação. Isso de fato aconteceu. Né? Só que numa outra encarnação, novamente Adelino se casa com Raquel, né? E eles, depois de muito trabalho da espiritualidade, eles recebem o quê? Segismundo como filho. E o trabalho que é feito para reverter esse sentimento de culpa, né? Principalmente por parte de Segismundo, junto a Adelino, né, durante o sono, né, os desdobramentos, os contatos que são realizados entre esses espíritos através do trabalho que é feito pela própria espiritualidade, não tem jeito. Vocês, desculpa que está tendo jogo, aí o som capta com uma certa facilidade. Então, nesse livro Missionários da Luz, conta a questão da reencarnação de Segismundo e toda essa história que é feita para resgatar justamente este sentimento de culpa por parte desse espírito. E Jesus no Lar, sexta-feira, né, na nossa live, nós comentamos sobre o capítulo 40, sobre o venenoso antagonista. E eu lembrei muito do estudo de hoje, porque nesse capítulo, essa obra psicografada por Chico, pelo espírito Neio Lúcio, né, que são, na verdade, encontros que eram realizados na casa de Simão Pedro a respeito do culto do Evangelho no Lar. Né? E nesse capítulo, particularmente, né, é contada uma história que fala sobre a angústia, sobre a tristeza. Né?
E esse trecho que eu coloquei aqui no slide fala de uma influência espiritual de um irmãozinho para com o personagem central da história. Que ele fala, olha, ele quer justamente desestimular a pessoa, né? Quer desmotivar a pessoa. E ele intui um pensamento do tipo, és um homem, não um anjo, não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faz penitência durante o eterno. Olha só, clama tuas culpas. E ainda repete, tuas culpas. Para justamente fazer com que esse irmão, ele se sinta culpado por alguma coisa. E ele conseguiu fazer isso, tá? No final da história, ele conseguiu fazer isso. E os personagens centrais da história, que na verdade é uma família, né? É a mãe com 3 filhos, se não me engano, e eles se sentem tão tristes, mas tão tristes, mas tão tristes, que acabam entrando numa crise de depressão e, mais tarde, cada um desencarnou em determinado momento. No final da história é esse. Para que justamente nós possamos prestar atenção nesses sentimentos de tristeza, angústia, etc., que nos habitam. Tá? E esse irmão que influi esse pensamento na mente dessas pessoas, resgata, olha, clama tuas culpas. E eles começam a recordar que eles realmente têm suas parcelas de culpa em algumas situações que eles vivenciaram. E aí eles absorvem isso e desencadeia tudo isso que nós conversamos aqui. Tristeza, depressão, né? E vem a óbito. Comentários. Gente, tá dando para encaixar, tá claro as causas que levam à questão da culpa, né? Que são as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, decorrentes da nossa memória, da nossa herança espiritual, tá ok? Comentários. Falta 1 minuto. Desencarnados, algum comentário? Encarnados? Não? Ok? Vamos continuar, então. Eu queria ver se algum desencarnado tivesse alguma voz aqui, que acho que ia ser todo mundo correndo daqui. Então, olha só essa figurinha. É isso que a gente tem que se concentrar. Solte a culpa. Esse peso você não precisa carregar mais. Solte a culpa. É uma pedra que a gente carrega de uma forma desnecessária. Precisamos, sim, ter consciência do nosso erro. Nós precisamos nos arrepender do que foi dito ou do que foi feito, né? E precisamos colocar em prática o quê? Um plano de ação para que nós possamos o quê? Pedir desculpas. Se a gente não consegue perdoar ainda, peça desculpas, que é mais leve. Vamos pedir desculpas, né? Redimir esse erro de alguma forma. E vamos exterminar do nosso vocabulário as palavras remorso, culpa, né? São palavras que, sabe, não agregam, só agregam carga negativa. Vamos substituir por arrependimento, por uma nova forma de viver, auto-perdão, né? Eu ia falar do auto-perdão, acabei esquecendo. O auto-perdão é aquela sensação que nós temos a consciência que nós somos espíritos imortais, mas que somos imperfeitos e temos que respeitar as nossas imperfeições. Cada um está num momento evolutivo. Temos que respeitar o nosso momento. Respeitar as nossas imperfeições. Nos auto-perdoarmos é importante. Termos mais paciência conosco mesmo. Não exigir tanto de nós. E lembrando, pode ser leve. Fala, Alexandre, meu amigo. Eu vou falar agora porque eu não gosto quando as coisas terminam na hora certinha, né? Eu estou habituado. Você pode rapidamente colocar essa página do estudo de ontem, de sexta-feira, aliás, porque quando você falou, eu esqueci de falar sobre o auto-perdão, eu estava lembrando justamente sobre
fazendo assim, estava pensando nessa página. Aqui? Exatamente, né? Eu acho que nessa pergunta que é feita para desestimular, está justamente a resposta de toda a nossa perseverança. És um homem, não um anjo. Por que está fazendo isso? Justamente porque sou homem. Porque fazer ao falar isso, né, ao falar tudo isso que nosso mestre Jesus nos ensina, exercitando. Se eu não precisasse exercitar, quer dizer, se eu não fosse um homem, eu não precisaria exercitar. E não precisando exercitar, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que é justamente isso. E a questão do auto-perdão, ela vai por aí, eu reconhecer minhas limitações. Então, quando eu reconheço minhas limitações, eu passo a não ter dificuldade, ou pelo menos não tanta dificuldade, em me perdoar. Acho que é mais ou menos isso. Só o que vem. Sim. Não, sem dúvida. É um exercício diário, gente. A gente não vai conseguir isso da noite para o dia. Não vamos, não adianta. Se você pensar amanhã, segunda-feira, vou começar a semana, eu vou começar a semana mais evoluído. Não. Vai começar a semana da mesma forma como você terminou o domingo hoje. Então, é um trabalho diário de formiguinha. Lembra daquele orar e vigiar? Né? Então, que nós possamos orar mais, pedir mais que o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que ele possa estar mais próximo de cada um de nós, nos intuindo no melhor caminho, né? No nosso desdobramento durante o sono, que nós possamos ser sempre intuídos, esclarecidos em relação às decisões a serem tomadas, aos caminhos a serem seguidos, aos pensamentos a serem adotados. Isso é orar, né? E vigiar. Vigiar é justamente fazer cumprir o que Santo Agostinho nos deixou. Ao final de cada dia, observe seus pensamentos, sentimentos, atos, avalie, se autoconheça. Você errou, vai lá, pede desculpa. Se a pessoa não aceitar, tudo bem, você fez sua parte. Agora o problema é dela, não é teu. Você fez a tua parte. Você procure agir de uma forma diferente. Eu brinquei até com a Vânia, na questão de lavar a louça. Eu sei que eu sofro na pele isso aqui em casa, tá? Ainda bem que a Lúcia não está aqui na sala virtual e a porta está fechada. Mas eu posso falar aqui com vocês agora baixinho. Eu sofro muito com isso. Aqui é bullying aqui em casa. E certa vez eu cheguei em casa cedo e lavei a louça, que estava até uma louça considerável. E ela me ligou, vem cá, pô, eu estou levando uma pizza para nós comermos, você, por favor, lave a louça, porque já está lavada. Já foi providenciado, já está tudo, está um brilho. Então, são mudanças que nós vamos implantar no nosso dia a dia. Mudança, inclusive, de hábito. A pandemia, então, tem ensinado isso muito para a gente. Então, que nós possamos estar mais atentos com isso, né? Para que nós não nos sintamos criaturas culpadas. Eu acho que, a partir do estudo de hoje, eu espero que o resultado desse estudo seja justamente essa reflexão para cada um de nós. Que nós possamos, a partir de hoje, não nos sentirmos criaturas tão culpadas. E irmos, aos poucos, diluindo isso a partir da mudança que nós fomos implementando em nós mesmos. Mudança de pensamento, de sentimento, mudança de vibração, que a gente vai acabar nos sintonizando com outros espíritos, né? Com outros amigos espirituais, que não nos sintonizarmos antes, por conta da vibração em si. Então, isso tudo a gente vai trabalhando. Isso tudo a gente vem trabalhando. Né? Que a principal proposta da doutrina espírita, né, não é amar o outro, não é amar ao próximo, também é amar ao próximo, também é amar o nosso próximo mais próximo, eu sempre brinco. Mas principalmente amar quem? A nós mesmos. Ame-se. Ontem não foi o dia dos namorados? Namore-se. De que forma? Amando.
amando a você mesmo, estabelecendo novos padrões de pensamento, novos padrões de conduta. Queridos, muita paz a todos. Beijo no coração de vocês. A Simone já está me olhando aqui de cara feia, já entendi o recado. E já passei 10 minutos. Não estou, não, é que travou. Se alguém tiver mais... Não estou, não, é que travou aqui. Travou, ela olhou assim de cara feia. Aí fiquei parada, travada. Ricardo, você falou uma coisa bem legal que você estava falando do arrependimento, né? Que a gente tem que tirar a culpa, tirar enfim. E aí eu lembrei que a palavra arrependimento, ela é derivada de uma palavra grega chamada metanoia, né? Que quer dizer o quê? Alteração de pensamento, né? Mudança de mente. Então é isso, eu acho que o arrependimento é isso, é você não paralisar, você tem a consciência da culpa, mas você vai e tenta modificar e não parar ali, né? É aquela metanoia mesmo, a gente vai ter que alterar a mente, alterar nosso pensamento para poder, então, ser melhor, né? Eu achei interessante falar o arrependimento. Sem dúvida. E uma coisa importante que eu já falei, mas eu quero frisar, nós, no dia a dia, nós vamos receber ofensas, vamos ser magoados, vamos, porque isso ainda faz parte de um mundo como esse que nós habitamos. Mas vamos trabalhar isso em nós, ou tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. Deixa que ele fique com a ofensa, ele fique com isso, e vamos filtrar o que a gente recebe. Vamos tentar fazer mais esse exercício. Vamos filtrar mais. Eu uso muito, agora eu lembrei da comparação do filtro com a esponja, que nós devemos ser mais um filtro do que uma esponja. A esponja a gente absorve, né? A gente vai lá e absorve toda essa ofensa, toda essa mágoa, toda essa irritabilidade, e a gente acaba absorvendo isso para a gente, e isso fica preso, impregnado, inclusive, no nosso perispírito. Então, vamos filtrar isso. Opa, entendi o recado, mas assim, essa carga fica com você, não fica comigo, não. É difícil, gente, é muito difícil. Isso por isso que a gente está aqui, desse grupo de estudo, para a gente tentar exercitar isso ao máximo, né? Eu acho que foi. Se deixar, eu falo aqui até 11 horas. Não, mas está muito gostoso o papo. A gente não está nem sentindo a hora passar. Não, eu não senti, sinceramente. Não, está excelente, está muito bom. Aliás, essa semana a gente foi abençoado, né? Na terça-feira com o Alexandre, também na roda de conversa, e com você. 2 dias de bate-papo. Foi muito bom demais. Não, estamos aí. Gente, comentários, considerações finais por parte de vocês. O microfone está aberto. Obrigada, Ricardo. Foi incrível, como sempre. Desculpa a minha cara, gente. Tô assim, porque eu tomei vacina, né? Virei jacaré. Aí hoje também ontem. Tô tendo aquela reaçãozinha chata, sabe? Mas foi incrível. Muito obrigada por tudo. Não, a gente compartilha informações, apenas isso. E tudo isso se aplica a todos nós, inclusive esse que vos fala. Então, vamos em frente. Um dando mão para o outro. Acho que essa que é a finalidade. E eu acho que eu falei isso na sexta-feira, né? Não é para falar de vocês, de um ou outro se considerar expositor, espírita, facilitador, seja qual for o nome que seja dado, né? Porque ele é mais evoluído. A gente, às vezes, somos mal interpretados em função disso. Não, nós somos, às vezes, os maiores devedores. Estamos aqui, temos uma dívida enorme. Estamos aqui para nos modificar. Isso que eu estou falando aqui para você, mas eu também estou ouvindo. Isso tudo aqui eu estou ouvindo para justamente tentar botar isso em prática, né? Que também é difícil. Ricardo, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria fazer a prece final para a gente encerrar. Pode fazer. Por mim. Queria agradecer nesse momento a Deus e a toda espiritualidade amiga, espiritualidade de luz, que sempre nos abençoa, guia nossos pensamentos, essas trocas. Queria agradecer muito ao Ricardo por estar conosco mais uma vez, nos ensinando tanto, falando desse tema tão importante que é trabalhar a nossa culpa. E pedir que em cada um de nós, em nossos corações, em nossa mente, tenha sido plantada a semente da mudança do padrão de pensamento, que a gente consiga, sim, se questionar sobre as nossas atitudes, consiga assumir responsabilidade por aquelas atitudes que, de repente, não foram muito legais, mas que a gente não se paralise
nessa sensação de erro, nessa sensação de culpa, não. Que esse conhecimento, ele gere uma mudança, que gere uma mudança do padrão e da ação, que ele gere primeiro o auto-perdão, que precisa ser o pontapé inicial para a gente conseguir fazer diferente. Então, que a gente se perdoe, que a gente se questione, que a gente pense e que a gente leve esse ensinamento tão importante que foi compartilhado hoje pelo Ricardo para as nossas vidas, dia após dia, para que a gente consiga cada vez mais olhar a vida de forma mais leve. Que assim seja, graças a Deus.